Então, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro de Deuteronômio, e aí a gente vai aqui a partir do capítulo 10. Eu falei um pouquinho do capítulo 10 no vídeo anterior, mas daí vamos só enfatizar aqui um versículo que eu achei interessante aqui. Então, vamos lá, todo mundo abrindo a Bíblia, né, para grifar aí, para anotar na Bíblia de vocês. Capítulo 10. Deuteronômio. Então, lá no versículo 16 do capítulo 10, diz assim. Peraí, deixa eu só colocar a minha folha aqui no esquema, senão depois eu esqueço de falar as coisas importantes. Então, aí no capítulo 10, diz assim, ó, lá no versículo 16. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Esse versículo aqui eu coloquei na versão Almeida Corrigida. E aí no versículo 17, pois o Senhor seu Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade, não aceita subornos. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupas. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Aí esses outros versículos estão na versão NVT. Eu usei o primeiro na versão Almeida Corrigida porque fala da questão do circuncidai, né? E eu quero falar sobre isso. Então, ó, porque lembra que a gente já estudou isso nos livros anteriores, que os judeus, eles faziam, né, na época, lá, os hebreus, os israelitas, eles faziam a circuncisão? Por quê? A circuncisão é o quê? É a retirada daquela pele grossa. E quando você retira aquela película grossa, aumenta a sensibilidade, né? Com aquela pele lá, a pessoa fica impedida de ter sensibilidade, então tem que retirar. E aqui Deus fala para circuncidar, pois, o prepúcio do vosso coração. Então isso quer dizer o quê? Deus pede para a gente tirar a capa do nosso coração. Essa película grossa que tem no nosso coração, Deus pede para que a gente tira, porque se a gente tirar essa película, a gente vai começar a ter sensibilidade, vai permitir que a palavra de Deus entre. E é isso aqui que Deus pede. Retire a película grossa do seu coração. Permita que o seu coração seja flexível, moldável, né, para você ter sensibilidade, para você permitir, né, que ele seja quebrantado por Deus. Aí depois fala nos outros versículos, pois o Senhor seu Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, é o grande Deus, o Deus poderoso e temível. Por que poderoso e temível? Porque quando você pede o temor a Deus, você acaba ultrapassando os limites, e geralmente dá ruim, né? É aquilo que a gente já falou anteriormente. Por exemplo, quando um marido trai uma esposa, ele não tá traindo só a esposa, né? Ele tá traindo a Deus. Então, antes de você cometer algum pecado, você tem que se lembrar de Deus, você tem que ter temor a Ele, você tem que se lembrar das consequências daquele pecado, você tem que se libertar da escravidão do pecado, não é? Então, é isso que está dizendo em relação ao temor. Não é para ter aquele temor assim, ai, não posso fazer nada porque eu estou em temor a Deus, não é isso. É justamente o temor de Deus, é o que te dá a proteção, é o que estabelece limites para que você não ultrapasse, para que você não peque, é para você pensar duas vezes antes de pecar. Não pensar só nas pessoas. Em primeiro lugar, pensar em Deus. Ó, aí no capítulo agora 11 e 12. Aí vamos lá, capítulo 11, versículo 16. Aí fala assim, ó. Mas tenham cuidado, não deixe seu coração ser enganado, levando-as a afastar-se do Senhor e adorar a outros deuses. De novo, gente, a Bíblia inteira fala sobre a idolatria. Então aqui no capítulo 11, no versículo 16, que fala para tomar cuidado, né, pra gente não se enganar com o nosso próprio coração, que não é pra gente se afastar do Senhor e não é para adorar os outros deuses. Então aqui, Deus de novo tá falando sobre a idolatria, e Deus deixa bem claro, isso daqui é um alerta, né? E é um alerta do quê? É um alerta, esse versículo e os outros versículos que a gente vai ler. A gente vai perceber que é um alerta. Deus, ele dá vários alertas, né? Não faça isso, tome cuidado com isso, preste atenção nisso. Ele faz vários alertas. E faz o alerta o quê? Contra o mal. Então, tudo que não procede de Deus é do inimigo. Só existem dois lados do muro, né? Não existe você ficar em cima do muro. Ou você tá de um lado ou você tá de outro. E então, Deus sempre pede pra gente tomar cuidado com o mal.
E que mal é esse? Por exemplo, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, que a gente fala no final, livrai-nos de todo mal, amém. A gente está falando só do mal, para Deus nos livrar do mal que as outras pessoas possam fazer com a gente? Não. Deus também pede para a gente tomar cuidado com o mal que há dentro da gente. Porque todo mundo aqui é feito de carne e osso. Lembra, se você estiver alimentando o seu espírito, você fica mais parecido com Cristo. O Espírito Santo te conduz. Mas se não, a sua carne, ela fica mais fortalecida. E mesmo você ficando forte no espírito, sempre vai militar a carne contra o espírito. Então existe um mal dentro da gente. Existe. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o coração. Por isso que a gente tem que tirar a película grossa do coração e permitir que o Espírito Santo nos mostre. A gente tem que ter sensibilidade para poder entender ali a situação, para a gente não cometer um mal contra ninguém, né? E a gente acha que muito mal é matar, é roubar, essas coisas mais graves, mas não são. A gente tem que se lembrar lá dos 10 mandamentos. Lembra da cobiça? Que tá aí escondido e que ninguém vê? Ou de outros mandamentos também que tá lá e a gente, na época que a gente estudou, a gente associou com o que Jesus diz no Novo Testamento e a gente viu que não foi revogado, que muito pelo contrário, ficou mais difícil ainda de seguir. Aqui, olha agora no capítulo 12, versículo 13. Tenham cuidado de não sacrificar seus holocaustos onde bem entenderem. Ou então Deus está dizendo o quê? É para fazer exatamente como eu ensinei. Não é para fazer do jeito que vocês querem, né? Deus aqui dá várias instruções justamente para deixar claro como que é para fazer. Não é de qualquer jeito. Aí no versículo 30. Não caiam na armadilha de seguir os costumes das nações e adorar seus deuses. Não fiquem curiosos a respeito de seus deuses. Nem pergunte como essas nações adoram seus deuses. Queremos seguir seu exemplo. Né? Então, não é para imitar como os outros povos fazem, né? Porque às vezes o desconhecido é atrativo, né? Às vezes você vê o que outros povos fazem, o que outras pessoas do mundo fazem, e aquilo acaba sendo atrativo. E aos poucos você vai ultrapassando o limite quando você vê que você está fazendo igual às outras pessoas, sendo que Deus disse, falou que não era para você fazer e nem imitar os outros povos, né? Então, por isso que tem que ali seguir a ordem, exatamente tudo que Deus determinou. E, gente, sobre o mal que eu falei lá em cima, se a gente for lá em Romanos, deixa eu abrir aqui em Romanos rapidinho, só pra gente refletir sobre o mal que há em nós mesmos, né? Pra gente entender, porque muitas das vezes a gente relaciona o mal com o mal das outras pessoas. Ai, Senhor, me livre de todo mal, né? Como se você fosse a pessoa mais boa do mundo e não pudesse fazer mal pra alguém, mas na verdade a gente pode fazer mal sim, a gente já fez. É só permitir que o Espírito Santo nos convença, que nos traga a nossa memória pra gente poder se arrepender disso. Ó, aí se a gente for lá em Romanos, eu vou ler aqui, em Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 18, diz assim, ó, eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Muitas das vezes a gente tem essa dificuldade, né? Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Então, desde lá do início, gente, que Adão e Eva pecaram, e nós passamos a ser escravos do pecado, né? Tudo desde lá do início de Gênesis. Então não adianta a gente querer esconder isso, porque a nossa carne, ela limita contra o espírito. Aquela música que hoje enviei no grupo fala justamente disso, né? E o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. É justamente aqui esse capítulo de Romanos, não é? Então toda vez que a gente for orar o Pai Nosso, a gente pede no final, Senhor, nos livre de todo mal, e nos livre também do nosso próprio mal. Agora a gente vai lá pro capítulo 12.
No capítulo 12, no versículo 31, diz assim: Não adorem o Senhor seu Deus de forma como outras nações adoram os deuses delas, pois realizam para eles todo tipo de atos detestáveis, que o Senhor odeia. Chegam até a queimar seus filhos e filhas como sacrifícios a seus deuses. Versículo 32, portanto, tenham cuidado de cumprir todas as ordens que eu lhe dou. Não acrescentem e nem tirem coisa alguma. Isso ficou alerta para quê? Existem milhões de religiões. Então, aquelas religiões que acrescentam ou tiram alguma coisa da palavra de Deus, que é a Bíblia, tá dizendo aqui para você ficar alerta. E aqui nessa parte, gente, fala... lembra lá de Baal, de Moloque? Então, fala que aqueles povos, eles sacrificavam os próprios filhos a Moloque. Então, eu coloquei até essa imagem aí pra gente poder ver. Eu tentei procurar uma outra imagem, que uma vez quando eu tava no Panorâmica Bíblico lá da igreja, a pastora mostrou pra gente uma imagem, e aquela dava pra entender certinho, mas eu procurei aqui no Google e não achei. Mas enfim, mostrava que como que eles faziam. Eles não apenas entregavam dessa forma aqui que tá nessa imagem. Eles pegavam o bebê, eles amarravam a criança como se fosse assim, uma múmia, amarrava ela, e aí 2 cordões, e essa criança, ela era passada assim pelo fogo, ó. Sabe, ela ia e voltava, ia e voltava. Por quê? Porque esse principado aí, essa potestade, ele queria ver, eram os gritos da criança, ele queria ver o sofrimento da criança. Então não era só simplesmente pegar, pá, jogar a criança lá e rapidinho ela morria carbonizada. Não, ele queria ver os gritos, o sofrimento. E a gente sabe que até nos dias de hoje acontece isso, né? Quando você começa a estudar, quando você começa a assistir testemunhos que existem de pessoas que trabalhavam nisso, que trabalhavam, né, que eram escravos desses principados e dessas potestades, tem vários testemunhos que falam, né, que até hoje esse número enorme que tem de pessoas desaparecidas, grande parte é para fazer trabalhos, sacrifícios a principados e potestades. Outros é para fazer tráfico de órgãos, né? Outro é para fazer adoção ilegal, né? Outro é para fazer prostituição infantil, né? São várias coisas horríveis, né? E entre elas está, sim, o sacrifício de pessoas, né? Porque tem várias religiões que acreditam que tem a ver o sacrifício de sangue de humanos, ou ainda mais de crianças, né? E a gente sabe que isso é detestável aos olhos de Deus, está aqui escrito. Bom, aí a gente vai agora para o capítulo 13. No capítulo 13, no versículo 1, diz assim: surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. Se os sinais ou milagres preditos acontecerem, essas pessoas disserem: venham, vamos adorar a outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam. Não deem ouvido às palavras deles. É um teste do Senhor, seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o seu coração e de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele somente. Obedeçam a seus mandamentos, ouçam sua voz, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Então, gente, a gente precisa fazer o quê? Amar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Né? Tem até um louvor que fala, né, de adorar a Deus, adora a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Por quê? Porque se for pelo fazer, você pode ser enganado, né? Pode ser enganado por outros deuses. Porque lembra lá quando a gente estudou sobre as pragas do Egito? Aqueles magos, aqueles feiticeiros, tiveram alguns sinais que Deus fez através de Moisés, mas que os feiticeiros também conseguiram fazer. Lembra que a gente até falou sobre isso? Que Deus, Ele permite, né, que esses magos, que esses feiticeiros tenham ali um certo poder, né, mas a soberania de Deus está acima de tudo, mas eles têm um certo poder sim, e muita gente se engana por causa disso, né, olha o que a pessoa sabe fazer, nossa, aquela pessoa ali adivinhou tudinho o meu futuro, né, e fica impressionado com aquilo. Muitas das vezes é o que? É um teste de Deus para sua vida. Deus está te testando, Deus está te provando, e você acaba caindo. Entende? Acaba desobedecendo a Deus, acaba entristecendo o coração de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado, né?
não é pelo que ele faz, entende? Deus pode tudo, mas a gente tem que amar pelo que ele é. É porque foi Deus que deu sentido à nossa vida, né? Foi Cristo que morreu por nós e que através dele pudemos ser adotados. É através de Cristo que a gente encontra a nossa identidade, que preenche esse vazio que muitas das vezes a gente sentia. É o Espírito Santo que preenche. Aí agora a gente vai para o 14. Aí lá no capítulo 14, no final do versículo 21, diz assim: não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. Essa aqui é a parte que fala sobre os alimentos, que podia comer e não, que a gente já viu lá em Levíticos. Mas eu deixei essa parte aqui interessante porque eu esqueci de falar quando a gente estudou lá em Levíticos. Então, gente, tem uma curiosidade. Quando vocês forem lá para Israel, que vocês forem no McDonald's, lá não é servido cheeseburger, né? Que é o lanche com queijo e hambúrguer, justamente por causa desse mandamento, que até hoje eles levam à risca. Não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. Então, a carne do cabrito junto ao queijo, que é um derivado do leite. Então, eles não comem junto, justamente por causa desse mandamento. Aí, agora a gente vai para o capítulo 15. Aí, no capítulo 15, vamos lá para o versículo 6. O Senhor, seu Deus, os abençoará conforme prometeu. Vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado. Governarão muitas nações, mas não serão governados por nação alguma. Nesse versículo aqui, gente, a gente consegue entender, por exemplo, sobre a faixa de Gaza, né? Que é o que tá até hoje, né? Com ênfase aí nos noticiários. O que acontece? Na faixa de Gaza, antigamente, era Israel que administrava, era eles que governavam, né? Mas ali moram ainda os palestinos, né? E muitos deles trabalham em Israel, eles entram e saem, eles trabalhavam normalmente, até o ataque que teve de Hamas, né? Que tá tudo lá destruído, né? Ainda não terminou essa guerra. Mas antes disso, era o Israel que governava ali. Mas daí chegou uma época que os palestinos não quiseram mais. Eles falaram, não, a gente não quer mais que vocês governem aqui, né? Eles não por algum motivo eles não quiseram. Israel falou, ok, então a gente se retira. Aí tirou toda a tropa do exército de Israel e saiu. Nessa que eles saíram, quem foi que entrou? O Hamas, o grupo terrorista, né? Viu que eles tinham saído, foram lá e ocuparam e começaram a governar a faixa de Gaza, né? E aí acontece o que aconteceu, tudo foi destruído. Enquanto Israel tava ali, gente, eles administram muito bem, não falta nada. Nada, eles são muito corretos, eles são muito íntegros. E aí depois que eles saíram, o Hamas entrou para governar, né? Acabou destruindo tudo que eles recebiam, eles faziam tudo escondido nos túneis deles, né? Eles revertiam tudo ali, sabe, de saúde, de educação, tudo que era para a população, eles usurpavam para eles, para poder tudo fazer ali as bombas deles, né? Para poder ali montar um poder bélico para eles, para aumentar o poder bélico deles, né? Para depois eles poderem atacar Israel. Era isso que, né, eles fazem e que eles sempre fizeram, que eles pretendem, porque o objetivo deles é exterminar Israel, eles querem exterminar todos os judeus, né? Então, e esse versículo fala justamente disso, né? Porque você viu, vocês governarão muitas nações, mas não serão governados por nação nenhuma. E por que Israel não é governado por nação nenhuma? Porque eles são autossuficientes, eles têm Deus como centro. Então eles não precisam, né, de ajuda e nem de governo de outras nações. Mas as outras nações, principalmente ao redor, sempre precisaram deles. Porque os palestinos, eles trabalham em Israel. Eles atravessavam a fronteira diariamente para trabalhar, não é? Se eu não me engano, parte da água também que vem de Israel. Eles recebem várias coisas de Israel e Israel nunca se negou por isso. Entende? Mas mesmo assim o povo não entende, ainda fica falando mal de Israel, né? E não entende que Israel ainda continua nessa garra por defesa, porque ainda existem lá muitos sequestrados que não foram devolvidos, que eles não têm nem notícias, né? E Israel falou que não vai desistir e que não vai recuar, né? Eles vão prosseguir até encontrar aquelas pessoas que foram sequestradas, que estão escondidas naqueles túneis, né? E eles não vão recuar. Essa parte da faixa de Gaza explica bem pra gente essa questão desse versículo. Aí no versículo 10, ainda do capítulo 15, diz assim: deem aos pobres com generosidade e não com má vontade,
pois o Senhor seu Deus os abençoará em tudo que fizerem, sempre haverá pobres na terra. Por isso ordeno que compartilhe seus bens generosamente com os pobres e com os outros necessitados de sua terra. E é isso que Israel faz, e é isso que a gente também precisa fazer, é compartilhar, né? E aqui deixa bem claro, ó, não com má vontade. Então adianta você obedecer, você dar o dízimo para a igreja, você ajudar alguém, mas com má vontade? Não, você tem que fazer isso com boa vontade, com alegria, porque você pode ajudar, né? É com alegria que a gente vai dividir aquilo que a gente tem, que a gente dá um pouquinho, compartilha um pouquinho daquilo que a gente tem, né? É com alegria, porque a gente está podendo, a gente consegue ajudar. Então, com alegria, a gente tem que ajudar os outros povos e a quem precisa. O capítulo 15 também fala, gente, que a cada 7 anos eram para eles cancelar as dívidas, né? De todos que, por exemplo, fizeram empréstimo. Então, por exemplo, quando eles emprestavam alguma coisa para alguém, né, a cada 7 anos eles tinham que perdoar aquelas dívidas caducavam, né, e Deus deixava claro, vocês perdoem de coração, vocês não precisam mais cobrar aquelas dívidas, a cada 7 anos essas dívidas precisam ser perdoadas. E perdoem isso com alegria. Por quê? Porque se você fizer isso, Deus vai te abençoar mais e mais. Então aquilo não vai te fazer falta, né? Deus vai te abençoar tanto que aquilo lá que você perdoou, Deus depois te abençoa com o dobro, com o triplo, com 10 vezes mais. E isso daqui faz a gente lembrar também que na nossa cultura existe, né, que a cada 5 anos, se você tem uma dívida, por exemplo, essa dívida caduca, né? A instituição que você deve, ela pode te cobrar ainda, né? Mas é de uma forma informal. Mas a negativação, ela é cancelada, ela caduca, né? Mas no nosso caso é a cada 5 anos. Mas lá não, Deus deixa determinado na Bíblia que a cada 7 anos eles tinham que perdoar as dívidas. Que era época de liberar, né? Era tempo do Senhor para liberá-los das dívidas. Aí Deus até fala, né, que aquilo não era um prejuízo, né? Você não ia perder nada, muito pelo contrário, é como se fosse um investimento, porque Deus ia te abençoar, então você ia ganhar muito mais se você perdoasse, se você obedecesse a Deus, né? No capítulo 16, fala sobre as festas, que nós já falamos lá em Levíticos, lembra das festas fixas? E explica que era para todos participarem das festas. Era o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, o escravo, os levitas, os sacerdotes. Era para todos festejarem juntos, independente da condição financeira. Aí depois, nos outros capítulos, fala sobre os juízes. Olha só que interessante. Então, capítulo 16, versículo 18, diz assim: nomeiem juízes e oficiais de cada uma de suas tribos em todas as cidades que o Senhor seu Deus lhes dá. Eles julgarão o povo com justiça. Eles julgarão o povo com justiça. Nunca distorçam a justiça, nem mostrem parcialidade. Nunca aceitem subornos, pois eles cegam os olhos dos sábios e corrompem as decisões dos íntegros. Que a justiça verdadeira prevaleça sempre para que vocês vivam e tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Aqui no Brasil, os políticos precisavam colocar isso na prática, né? Infelizmente, aqui não é assim. Mas está aqui determinado na palavra de Deus, né? E não é só para Israel, é para todas as nações que querem ser abençoadas. O capítulo 17 fala que se um dia eles decidissem ter um rei, porque a gente viu que até agora eles não tinham um rei, certo? Era Moisés aqui que era o líder deles, mas Moisés não era rei. Então aqui fala que depois que eles entrassem na terra prometida, né, se lá depois eles decidissem ter um rei, esse rei deveria. Versículo 18. Quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si num rolo, na presença dos sacerdotes levitas. Trará essa cópia sempre consigo e a lerá todos os dias enquanto viver. Assim aprenderá a temer ao Senhor, seu Deus, cumprindo todos os termos dessa lei e destes decretos. Isso o impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima de seus irmãos israelitas. Evitará também que ele se desvie, por menos que seja, destes mandamentos e garantirá que ele e seus descendentes tenham longos reinados em Israel. Então, olha que interessante. Aqui diz que os reis, eles tinham que ter os rolos escritos, todos esses mandamentos e todas essas leis. Eram para eles lerem.
com frequência, para que eles não se esquecessem de tudo que Deus deixou determinado. É para que eles não se esquecessem que precisa ter temor a Deus, né? E a gente precisa entender esse temor, porque esse temor justamente que nos protege do pecado, que deveria proteger os reis do pecado, né? Era para eles terem temor a Deus, ainda mais que, imagine, um rei, tudo que ele fizesse ia refletir na nação inteira, né? Todo mundo sofre a consequência do pecado de um rei. Então, por isso que Deus deixa determinado isso, porque seria muita responsabilidade, né? Reinar sobre a nação de Israel. Aí no versículo 18, fala, no versículo 10, jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício, que foi o que a gente já falou lá anteriormente. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros. Lembra que o pessoal fala agorou? Não fala não, porque vai agorar. Envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo ou consulte os espíritos dos mortos. Versículo 12, capítulo 18. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará diante de vocês. Então lembra que a gente já falou anteriormente? Essa geração aí tá entrando lá não por merecimento, porque aqueles povos que habitam naquela região são muito piores do que eles. Então Deus vai retirar e aquele povo praticam essas coisas. Deus está retirando. E Deus detesta essas coisas. Deus abomina. E Deus deixa aqui bem claro. Ele estabeleceu isso. Aí depois no versículo 13. Sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. Aqui, gente, eu até separei aqui uma cena da novela Reis que mostra exatamente isso. Porque olha só, depois a gente vai ver que o povo, né, depois de entrar na Terra Prometida e tal, vai passar, né, vários capítulos aí da história, e depois vai chegar a época que o povo queria ter um rei. Aí então Deus estabelece Saul como rei, né, e o Saul era um homem de Deus, ele era templo do Espírito Santo. Mas chegou uma hora que ele começou a se desviar, e o Espírito Santo se retirou dele, né? E aquela pessoa que tá vazia pode acabar sendo morada de demônios. E aí ele acabou sendo morada e começava a fazer tudo errado. E aí, naquela época existia um profeta chamado Samuel. E o Samuel sempre advertia ele. Enquanto Samuel estava vivo, Samuel sempre advertiu ele, sempre. Mas chegou uma hora que ele não queria mais dar ouvidos. Ele queria seguir o seu próprio instinto, né? O seu próprio coração, que é enganoso. Ele queria seguir o próprio mal que estava dentro dele. Não queria mais ouvir o profeta Samuel. O que aconteceu? Israel começou a perder as guerras, começou tudo a dar de mal ao pior. Aí depois, quando Samuel já tinha morrido, ele queria ouvir Samuel, mas Samuel estava morto. Por que ele não ouviu quando Samuel estava vivo, né? Mas não, depois que Samuel morreu, ele quis ouvir Samuel. E aí, o que ele fez? Ele foi atrás de uma feiticeira, que essa feiticeira trazia os mortos para falar, né, com quem queria. E ele foi atrás dessa feiticeira. E ele mesmo já tinha expulsado todas as feiticeiras, né, de Israel, porque Deus tinha determinado, e quando ele era templo do Espírito Santo, quando ele estava fazendo as coisas corretas, ele mesmo tinha expulsado todas, porque Deus, isso era algo detestável, então Deus não queria nenhum dessas pessoas ali no meio deles, ele tinha expulsado. Mas depois ele foi atrás de uma justamente que ele expulsou, porque daí era do interesse dele, ele queria falar com o profeta Samuel que estava morto. E aí agora eu vou colocar justamente essa parte da cena, para vocês poderem entender. Gente, os mortos não falam com a gente. Morreu, morreu. Deus não permite. A gente vai estudar agora durante toda a Bíblia. A gente vai chegar lá na parte do rico e do Lázaro. A gente vai entender que Deus abomina isso. Isso não existe. E como eu já falei com vocês aqui, de outros filmes que tem de terror, filmes de suspense, que mostra que quando os mortos aparecem para falar com as pessoas estão sendo enganadas pelos demônios. Os demônios, eles tomam forma das pessoas que morreram. Lembra, gente, que eu falei pra vocês que até as paredes têm ouvidos? Então, os demônios, eles estão ouvindo tudo. Ah, mas como que aquela pessoa falou justamente o que só aquela pessoa que morreu sabia? Porque as paredes têm ouvido, gente. O mundo espiritual ouve. E é por isso que a gente tem que proclamar em alto bom tom: eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. Não é no pensamento, não é aí mudo que você vai proclamar, é falando, porque o que você liga aqui na terra, você liga no céu, e o que você desliga na terra, você desliga no céu. Então a palavra tem poder, você tem que dizer.
Você tem que orar, às vezes em silêncio, tudo bem, mas você também tem que orar em voz alta, você tem que profetizar em voz alta, entende? Orar o Salmo 91 em voz alta, porque a palavra tem poder e os principados e potestades, eles estão por aí, eles estão ouvindo. Deixa eu colocar isso daqui só pra gente ver aqui rapidinho. Isso daqui é uma passagem da novela da Record, aí eu consegui achar bem a parte que mostra exatamente isso. Ó, aí no capítulo 19, ele vai falar sobre a cidade de refúgio, né, que nós já falamos nos livros anteriores sobre isso, e também fala sobre eles serem justos e honestos. Deus pega bem nessa questão, justiça e honestidade. Aí depois no capítulo 20, vai falar sobre as normas, sobre o preparo para as guerras, né, que eles não poderiam estar distraídos e nem com medo, porque o medo é contagioso. Imagine lá, um soldado lá com medo, contagiando todo mundo, eles já vão perder antes de começar, né, porque já tá tudo com medo, então não poderia estar com medo, né. E outra coisa, quando os soldados, eles casavam, eles tinham que ficar 1 ano afastado do exército, eles ficavam 1 ano sem servir ao exército, porque nesse 1 ano eles tinham que cuidar da esposa, tinham que curtir ali o casamento, né, ficar ali com a cabeça ali junto com o seu casamento, com a sua esposa. E depois de 1 ano aí ele voltava a servir, entendeu? Deus determinava ali tudo certinho, né? Para que quando eles estivessem na guerra, eles estivessem focados, só pensando naquilo. Então, aí no capítulo 21, ele delega responsabilidades e autoridade aos sacerdotes. Aí depois vocês vão lá e leiam. Eu não vou colocar aqui para não demorar e ficar cansativo. Aí, no capítulo 22, no capítulo 22 tem uma parte bem interessante que fala sobre o parapeito. Capítulo 22, diz assim, versículo 1. Se você vir solto por aí boi ou ovelha de um israelita, não fuja de sua responsabilidade, devolva ao animal ao dono, ou seja... Aqui Deus não fala que achado não é roubado, não. Deus diz, não fuja da sua responsabilidade, devolva o animal ao dono. Aí no versículo 5 diz assim, ó gente, a mulher não deve usar roupa de homem e o homem não deve usar roupa de mulher. Quem age desse modo é detestável aos olhos do Senhor, seu Deus. Deus está deixando aqui bem claro, né? Então aqui mostra o quê? Mostra que Deus não gosta de confusão. Né? Ele gosta de tudo no seu devido lugar e organizado, porque desta forma vai ficar funcional. Então não adianta vir com essa bagunça, não, de mulher querer se vestir igual homem igual mulher, né? Virar essa bagunça aí de ideologia de gênero, que não foi isso que Deus preparou pra gente, né? Deus preparou o homem e a mulher para que cada um tivesse a sua função e para que juntos eles se completassem nas funções, né? Ó, ainda no capítulo 22, lá no versículo 8 diz assim, ó. Quando você construir uma casa nova, coloque um parapeito, ó, eu coloquei ainda em letra maiúscula, coloque um parapeito em torno do terraço. Desse modo, se alguém cair do terraço, você e sua família não serão culpados pela morte da vítima. Ainda coloquei aí, gente, uma imagem. Esse daí é o rei Davi, que a gente vai ver mais pra frente. O rei Davi, ele estava no terraço dele, e isso que ele tá apoiado é o parapeito. Certo? É o que protege ali para que ele não caia. E vamos falar um pouco sobre isso, aplicando na nossa vida. Então, olha só, o parapeito, ele é uma proteção. É o limite que você não pode ser ultrapassado. Porque se você ultrapassar, você vai cair, né? Davi andasse um pouquinho mais para frente, ele ia cair. Ele andou mais para frente e ele caiu em pecado. Então, o terraço, gente, é o quê? É um lugar privilegiado, é um lugar de sucesso. Então, aqui, o que a gente pode trazer para nossa vida? O terraço é onde as pessoas almejam chegar, né? Todo mundo quer chegar no terraço, todo mundo quer chegar no auge, no sucesso, quer se destacar. E o parapeito, ele tá lá no terraço justamente para te proteger, para você não ultrapassar aquele limite. É uma proteção, né? E hoje em dia, o que a gente percebe com a moda dos coaches, né? O que tá em alta hoje são os coaches. Existe coach gospel, existe coach de várias maneiras, né? E os coaches, o que eles fazem hoje? Hoje eles justamente, eles gostam do quê? É de pregar o crescimento profissional. Não, você vai, você consegue, você é demais, você é capaz, vai. Só que eles esquecem de pregar e de falar sobre o parapeito, que são os limites, para que você não ultrapasse, para que você não caia, né? Porque quanto mais você subir, se você não tomar cuidado, se você não permitir que o parapeito te segure e te proteja, o tombo pode ser maior, certo?
Então, hoje os coaches, eles pregam sobre estratégias, né? De como você atingir o sucesso, como chegar no terraço, né? Como crescer na vida. Só que essas estratégias estão levando essa geração ao quê? Ao egocentrismo, né? O que é o egocentrismo? É onde você passa a ser o centro de tudo. Você é demais, você é maravilhoso, você é o cara. E aí você passa a ser o quê? O centro de tudo. Mas a gente sabe que o centro de tudo é quem? É Cristo, não somos nós. Somos falhos e pecadores. Como que eu vou poder ser o centro de alguma coisa? O dia que eu passar a ser o centro de alguma coisa, tem coisa errada. E justamente o parapeito pode ser o quê? O meu marido que me diz, ele pode ser o meu parapeito, ele pode ser usado como parapeito em minha vida para dizer, ó, opa, chega, você tá exagerando, você vai acabar caindo, entende? É ali a proteção. O parapeito é uma pessoa sensata, é uma pessoa que leva a palavra de Deus a sério, uma pessoa que tem temor a Deus e que dá um bom conselho para outra, entende? Porque gente para dar tapinha nas costas, né, para ficar fazendo um monte de elogio, né, às vezes sabendo, elogiando a pessoa, sabendo que a pessoa justamente vai ultrapassar o parapeito e vai cair. Tem um monte de gente, mas a gente precisa de pessoas de parapeito que digam pra gente a verdade, baseado na palavra de Deus, não é? Pra gente não ultrapassar o limite, para que a gente não ultrapasse a proteção, para que a gente não caia, para que a gente não se machuque, né? Então, se você se permitir ser o centro, você vai acabar sendo o quê? Empurrado e você vai ultrapassar o parapeito e vai cair. E tem muita gente que gosta de ser o centro, gosta de ser elogiado, gosta de ser o cara, de ser a pessoa ali em destaque, né? Isso é bom? Não, porque o centro de tudo é Cristo, não é? Se a pessoa acha que atingir o sucesso, que ser o centro de tudo é o objetivo dela, tem alguma coisa errada. Essa pessoa, ela não conhece a Bíblia, ela não tá levando Cristo a sério. Não é? E também ficar muito mais leve. Para que eu quero ser o alvo das atenções? Para quê? Para que, gente, ser o alvo das atenções? Eu não quero. Eu quero que Cristo seja o centro da minha vida. E eu quero mostrar para as pessoas que Cristo é importante como centro de nossas vidas, né? A gente precisa entender isso, né? Então, por exemplo, quando alguns artistas, quando algumas pessoas bem-sucedidas, elas chegam no auge, algumas delas fazem o quê? Elas se suicidam, ou então elas morrem pelo uso abusivo de drogas, pelo uso abusivo de álcool, elas destroem as famílias dela e tudo mais. Por quê? Porque elas alcançam, elas chegam lá no terraço, né? Elas chegam no auge do sucesso da vida delas, mas daí elas continuam com vazio, que elas ficaram a vida inteira procurando a busca, sabe, incansável de procurar algo que preenche o vazio, o sucesso, o dinheiro, tudo, as mulheres, tudo que eles queriam, não preencheu o vazio que existe neles, porque a única coisa que preenche o vazio não é o sucesso, não é o terraço, não é você chegar no terraço. É quem? É Deus, é o Espírito Santo que preenche, é Ele que tem que ser, nós temos que ser templo do Espírito Santo, é Ele que nos preenche, né? E aí as pessoas não entendem, né? Que é em Cristo que a gente vai encontrar a nossa verdadeira identidade, que é em Cristo que a gente vai se livrar dessa crise existencial, né? Porque tem muita gente que alcança o sucesso, que chega lá no terraço, mas não entende, não encontra o sentido para a vida, né? Vive naquela crise existencial. E você só vai encontrar a sua identidade em Cristo se você se apegar à palavra, se você tiver um compromisso. Né? Não adianta ficar ali em cima do muro, né? Só fala de Deus quando convém, depois fica mais no mundo do que obedecendo a Deus, ou seja, você é do mundo, você não é de Deus. Né? Deus quer pessoas comprometidas, quer o povo separado, e nós podemos fazer parte desse povo separado, graças a Jesus, né? Então, gente, o parapeito, ele é o quê? A minha visão, ele é como se fosse o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que incomoda, né? O Espírito Santo que diz, ó, Milene, chega, até aqui tá bom, depois você não ultrapassa. Porque se você ultrapassar, você vai acabar pecando e você vai cair, né? E foi exatamente isso que aconteceu com Davi, não é? Ele era um homem de Deus. Mas ali, numa certa ocasião, o povo foi pra guerra e ele achou que a guerra era um pouco fácil e falou, não, vocês vão que hoje aqui eu vou descansar. E ficou descansando lá no palácio dele, né? E homem ocioso, a gente não fala, né? Mente ociosa, oficina do diabo, né? Alguma coisa assim, então. Aí ele foi lá, usufruir do terraço dele e acabou ultrapassando o parapeito e acabou pecando, né? Porque daí ele se relacionou com Batseba, que não era a mulher dele. Ele tinha um monte de mulher aqui que ele tinha que querer a mulher dos outros. Né? Ele foi se envolver com Batseba, que era a mulher de Urias, não é? Que era um dos soldados fiéis dele, né? E aí depois, eu creio que vocês já sabem, depois a gente vai estudar mais pra frente e a gente vê no que deu, né?
Então a gente tem que ficar atento com o parapeito, tem que ficar atento com as pessoas que a gente sabe que realmente querem o nosso bem, né? Que serve como parapeito. A gente tem que ficar atento à voz do Espírito Santo, que é o nosso parapeito, né? Que ele diz, ó, opa, só até aqui. Se você for um pouco mais para frente, você não vai conseguir mais dominar a sua carne. Você não vai ter mais controle, né? A gente ouve isso, mas muitas das vezes a gente ignora. E aí a gente acaba caindo. Então esse versículo aí eu achei interessante para a gente poder enfatizar isso. Que são os limites, né? O parapeito é a proteção, né? E aqui diz, Deus disse, ó, coloque um parapeito em torno do seu terraço. Então, tudo que você for construindo, chega lá em cima, coloca o parapeito, para você não ultrapassar, para você não exagerar, para você não ser o centro de tudo, porque você não é o centro. É Cristo Jesus que é o centro. Deuteronômio 25, versículo 17 e 18. Então, gente, lembram lá da coluna de fogo? Né, que durante todo o período ali de peregrinação, a coluna de fogo ia e eles iam seguindo, eles precisavam daquela coluna de proteção, né, de dia e de noite. Então, aquelas pessoas que estavam afastadas da coluna, elas ficavam mais fracas, né, elas ficam mais suscetíveis para ser atacadas pelo inimigo. A coluna de fogo é o quê? É o próprio Deus ali, é a proteção, é isso que significa, a proteção. E quando você se afasta de Deus, você fica mais suscetível, você é presa fácil para o inimigo, né? E isso mostra o quê? Isso mostra que não podemos se afastar de Deus, né? A gente precisa ficar debaixo da sombra do onipotente. Então você não tem que estar ali na sombra de outra pessoa que está na sombra de Deus, entende? Não pode. Então, a salvação a gente já sabe, a gente já estudou que a salvação é individual. O relacionamento com Deus também precisa ser individual, né? Então não tem como você entrar no céu no vácuo de alguém. Ah, não, eu vou entrar no céu no vácuo da minha mãe, porque a minha mãe, ela é forte na oração, ela tem relacionamento com Deus, então ela entra, eu já entro no vácuo junto. Existe isso? Não. A salvação é individual, né? Então não adianta você querer entrar no céu na sombra das outras pessoas que estão debaixo da sombra do onipotente, né? Você tem que se achegar perto de Deus, você tem que se achegar perto da coluna para que você não fique suscetível aos inimigos, para que você não seja presa fácil. E nesse versículo fala justamente isso, né? Que as pessoas que estavam mais distantes, afastadas, elas foram alcançadas pelos amalequitas, né? Então isso aqui deixa bem claro pra gente tomar cuidado para não ser presa fácil. Então aqueles cristãos mornos que ficam em cima do muro, eles são presas fáceis. Vocês não estão debaixo da sombra do onipotente. Tem que ter posicionamento. Aí no capítulo 27, o Moisés ele dá a ordem para construir um altar de pedra. E essas pedras tinham que ser bem perfeitas, assim, conforme Deus orienta ele. Porque eles não usavam argamassa igual a gente usa hoje, cimento, né? Então tinha que uma pedra encaixar na outra certinho ali para elas se sustentarem, virar e se transformarem naquele altar, né? Que eles estavam construindo. E era para eles pintarem essas pedras com cal. Então é como se fosse a tinta branca, né? Aí Deus deu essa instrução para Moisés. E era para escrever nelas todos os termos da lei. Então Deus estava fazendo um pacto, né? E os termos do pacto estavam ali descritos nessa pedra. E aí era para essas tribos subirem do lado do monte, para eles proclamarem ali uma bênção. Caso o pacto fosse cumprido, né, eles receberiam aquela bênção. E era para as tribos de Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naftali ficar no outro lado do outro monte, que era o Monte Ebal, e ali eles tinham que proclamar a maldição, né, caso o pacto não fosse cumprido. Então ali era um pacto. Para eles serem abençoados, eles tinham que cumprir o pacto. E como que cumprir esse pacto? Obedecendo às leis de Deus. E era para os levitas ficarem ali no meio, no vale, no meio dos dois montes, e era para eles dizerem em voz alta, e todo o povo tinha que responder amém, porque amém é o quê? É concordância, né? Quando a gente diz para a pessoa, Deus te abençoe, ela diz amém, ela diz eu concordo. Então ali os levitas, eles iam proclamando e eles tinham que responder com amém, amém, ou seja, eu concordo. Aí eu coloquei aqui uma imagem para a gente poder entender. Para ficar mais fácil quando a gente visualiza, né? Essa imagem aqui
de Jerusalém atual. Então, na época não tinha esses prédios, nada disso, né? Não tinha nada, só tinha os montes, né? Tinha vegetação lá, mas tinha os montes. E aí, justamente nesse meio aí, que é o vale, né? Entre os dois montes, que os levitas ficavam ali em pé, né? Proclamando. E tá escrito tudo aqui, ó. Quer ver? Deixa eu até mostrar pra vocês, ó. Aí no 27, né? Aí tá falando aqui a partir do 11, ele fala, ó, as maldições pronunciadas no Monte Ebal. Ali, ó, aí depois no versículo 14. Então os levitas diriam em voz alta a todo o povo de Israel: maldito quem esculpiram, fundiram ídolo e levantaram em segredo. Os ídolos, trabalhos de artesão, são detestáveis ao Senhor. E todo o povo responderá: amém. E cada versículo ele ia dizendo: maldito aquele que fizer isso, né? Tá avisando, tá deixando bem claro ali que se fizessem aquilo eles seriam malditos. E o povo tinha que concordar dizendo amém. Aí agora a gente já vai pro capítulo 28. Vamos entender aqui, né, essa parte final de Deuteronômio. Então aqui no capítulo 28 fala sobre o livre arbítrio, certo? Fala sobre a liberdade do poder de escolha. Então todos nós temos o poder de escolha. Deus não fez nenhum robozinho, né, para ser programado e fazer tudo exatamente do jeito que ele quer. Não. Existe o livre arbítrio, que é justamente a liberdade de escolha, né? E a gente até agora, o que mais foi enfatizado aqui, o que a gente leu e entendeu é o quê? É que obediência gera bênção, que gera vida, que é Deus conosco, certo? E desobediência gera maldição, que gera morte. A morte é o quê? É a separação de Deus, certo? Então, ó, no capítulo 28, lá está escrito no versículo 11: se forem obedientes, o Senhor lhes dará prosperidade na terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No versículo 13: se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. O que é ser cabeça e não cauda? É sempre estar na liderança, certo? Sempre estar ali liderando. Versículo 14: não se desviem, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não sigam os outros deuses e nem os adorem. Então, gente, bênção é o poder espiritual que Deus concede à pessoa para ela alcançar êxito, sucesso, prosperidade. É um princípio espiritual multiplicador, certo? Quando a gente lê aqui na íntegra todos os versículos, a gente vai perceber isso. É um princípio espiritual multiplicador. Tudo é abençoado, né? Prospera, é abundante, né? As bênçãos mesmo, na obediência, alcançam os obedientes, né? Isso que a gente precisa entender, né? É espiritual, acontece. É só você ser obediente, não é? Que as bênçãos alcançarão vocês. Não é só eles, é com a gente também. Aí no versículo 15, ainda do capítulo 28, fala assim: mas se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor seu Deus e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Então a gente precisa entender que é Deus que está falando aqui, não é o diabo. Não é o diabo que amaldiçoa, é Deus. E a gente viu isso desde o começo de Gênesis, né? Porque vocês lembram de Caim? O que Deus fez com Caim? Então, desde o começo, deixa bem claro. Deus, ele tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Mas isso acontece como? Através do poder de escolha que ele nos deu, né? Então, na verdade, você escolhe se você quer ser abençoado ou se você quer ser amaldiçoado. Aí no versículo 18: seus filhos e suas colheitas serão amaldiçoados. A cria de seu gado e de seu rebanho serão amaldiçoados. Então, sabe, gente? Quando uma pessoa diz que está pagando pelo pecado da vida passada, sabe? Quando as pessoas falam, mas não é possível. Eu devo ter sido muito ruim na encarnação anterior, porque eu devo estar pagando pelos pecados da minha vida passada. Quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente reflete na Bíblia, quando a gente aceita Jesus e permite a transformação de mente,
isso daqui já cai por terra, porque a gente sabe que não existe reencarnação. Jesus, ele morreu e ressuscitou. Deixa bem claro, não existe reencarnação. E aqui ainda deixa claro que Deus abomina essas coisas, né? A gente vai ler ainda daqui a pouco que vai falar sobre isso. Então, o que acontece? Isso daqui explica, por exemplo, o sofrimento de crianças inocentes, né? Muitas das vezes a gente se depara com situações super tristes que a gente fala, poxa vida, né? Por que aquela criança foi nascer naquele lar? Por que tem tanto sofrimento na vida daquela criança? Ela não fez nada para merecer aquilo. Ela não fez. Mas ela tá sofrendo as consequências do pecado dos pais, né? É isso que acontece. Então não é porque a pessoa pecou na reencarnação passada, porque isso não existe. São consequências dos pecados dos pais e dos antepassados. Então a nossa escolha, ela não diz a respeito somente sobre a nossa vida, né? Uma coisa a gente precisa deixar bem clara, a salvação, ela é individual. Agora, as consequências dos pecados não são individuais, né? Porque os filhos, eles acabam sofrendo as consequências dos pecados dos pais. E aí que a gente tem que entender o tamanho da nossa responsabilidade, porque aquilo que a gente faz vai respingar nos meus filhos, nos meus netos, né? E aí que a gente tem que tomar consciência e entender o tamanho da responsabilidade que Deus nos deu, né? Porque filhos são heranças do Senhor. Lembra que a gente já falou sobre isso? Quando a gente morrer e for lá para o céu, Deus vai cobrar da gente. O que foi que vocês fizeram com a herança que eu lhes dei, né? Então, olha a importância da gente obedecer, andar no caminho reto. Então, a herança, ela não decorre do merecimento. Assim como a herança física também não decorre do merecimento, né? A gente já falou isso, né? Se um pai é rico, milionário, ele morre, o filho merecendo ou não, tendo um bom caráter ou não, ele vai ter acesso à herança, é de direito dele. E a mesma coisa em relação à herança espiritual, né? Então não é por merecimento. A herança vem porque é assim que funciona. Os pais morrem e os filhos tomam posse da herança que o pai deixou. Se é ruim, vai tomar posse do que é ruim, e se é bom, vai tomar posse do que é bom. Então, ó, a lei espiritual da herança. Se for a desobediência, vai gerar maldição. É a construção de um mau legado, de fútil legado. Olha, Deus me livre. Pensou? Quando morrer e aí a gente tiver que prestar contas, né, sobre os nossos filhos, e aí eu olhar e observar que eu deixei um mau legado, não, que Deus me livre disso, eu não quero deixar um mau legado, eu quero deixar um bom legado, né? Então olha o tamanho da responsabilidade. Aí no versículo 20, ainda do capítulo 28, o próprio Senhor enviará maldições, confusão e frustração em tudo que fizerem, até que, por fim, vocês sejam completamente destruídos por terem praticado o mal e me abandonado. O Senhor os afligirá com pragas até fazê-los desaparecer da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças debilitantes, com febres e inflamações, com calor ardente e secas, com ferrugem e mofo. Essas calamidades os perseguirão até que vocês morram. Isso aqui é uma determinação? Não, isso aqui é a condição da maldição. Deus está explicando. Se vocês não obedecerem, acontecerá isso. E se obedecer, acontecerá bênção, certo? Isso não é uma determinação, isso aqui é uma condição que Deus está deixando bem claro, porque tudo que Deus faz, antes ele avisa. Deus não pode vir com o juízo dele sem antes avisar, porque ele é justo, né? Então tudo ele avisa. As pessoas querem ouvir ou não, está sendo dito, para depois não dizer que não foi avisado. Isso, gente, a gente observou até agora, né? Porque as crianças lá no deserto, imaginem, era para eles ficarem apenas alguns dias para chegar na Terra Prometida, e por causa das murmurações, do pecado, eles ficaram 40 anos. E as crianças que estavam com eles também ficaram. Porque as crianças, elas tinham poder de escolha, foram elas que estavam murmurando, foram elas que decidiram alguma coisa, foram elas que desejaram voltar ao Egito à escravidão? Não, foram os pais, né? E isso é óbvio, isso é muito óbvio, né? E tanto quanto foi lá, como é na vida da gente. Os nossos filhos a gente carrega junto, né? Então eles estão ali usufruindo daquilo que a gente está construindo. Aí no versículo 27, o Senhor os afligirá com as feridas purulentas do Egito e com tumores, sarna, coceiras incuráveis. O Senhor os castigará com loucura, cegueira e
pânico. Andarão tateando em plena luz do dia, como cegos na escuridão, mas não encontrarão o caminho. Serão oprimidos e roubados continuamente, e ninguém virá para socorrê-los. Você verá seus filhos e filhas sendo levados embora como escravos. Vocês estão entendendo isso daqui? Os filhos, de novo aqui, pagando pelo erro dos pais. Sentirá intensa saudade deles, mas não poderá fazer. O Senhor lhes cobrirá o joelho e as pernas com feridas incuráveis. Terão feridas da cabeça aos pés. Eu vi, gente, alguns testemunhos de pessoas que praticavam a idolatria, feitiçaria, o ocultismo, e depois que elas se converteram, elas falaram que elas têm problemas de joelhos e pernas justamente por causa da desobediência a Deus. E aqui fala, né, o Senhor lhes cobrirá com joelhos e pernas com feridas incuráveis. Aí no versículo 65, não encontrarão paz nem lugar de descanso entre as nações. O Senhor fará seu coração estremecer, sua vista falhar e sua alma desanimar. Sua vida estará sempre por um fio. Passarão os dias e as noites com medo, sem ter certeza se sobreviverão. Pela manhã dirão, quem nos dera já fosse noite, e à noite quem nos dera já fosse dia. Pois se encherão de pavor com os horrores que verão ao seu redor. Imagine só, você chegar a um ponto de mal amanhecer o dia, você falar, quem dera já fosse noite para mim dormir, porque eu não quero vivenciar esse dia, né? E aí quando chega a noite, você quer que já fosse dia, porque a noite também vai ser ruim, imagine só. Então, gente, se desobedecer e não se arrepender, o que você está fazendo? Você está escolhendo o caminho da maldição. É simples assim, é questão de escolha. E dessa forma ocorre a permissão para Satanás agir sobre sua vida. São as famosas brechas, né? Que mesmo sendo cristão, você pode deixar brechas para o inimigo entrar. Aquele cristão que está em pecado, que não permite que o Espírito Santo convença do pecado, que tampa os ouvidos, que tampa aqui, segura a cabeça e não quer ouvir o Espírito Santo ali lhe cutucando e falando do pecado, ele continua naquele pecado. O que acontece? Ele dá brecha para o inimigo. Ele não está sendo obediente, ele está sendo desobediente. Aí áreas na vida dele não vão para frente, né? Coisas ruins acontecem com ele, com toda a família dele. Ou ainda no capítulo 28. Vamos, gente, aqui refletir numa situação sobre tudo isso que a gente já falou aqui, leu. Então, o filho, que a vida toda criticou seu pai, porque o pai era alcoólatra, batia e maltratava sua mãe. Quando esse filho, ele a vida inteira só criticou o pai, porque sabia ali, ele tinha discernimento que o pai estava fazendo errado. Aí, quando ele chega na vida adulta, ele começa a replicar o comportamento do pai. Né? Ele começa a se comportar exatamente como o pai fazia. O que significa? É quando você vai pesquisar o significado de maldição, um dos significados em hebraico, a palavra arar, é um tipo de maldição, na prática, é maldição concretizada. Se você prender por encantamento, cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir. Totalmente espiritual. A pessoa está cercada, ela está presa por encantamento. A maldição está ali prendendo ela, ela não tem forças para resistir, ela não consegue fazer diferente. É a situação aqui que eu coloquei de exemplo. Ele sabe que aquilo é errado, criticou a vida inteira o pai dele fazendo isso. Aí quando ele constitui a família dele, ele faz isso, né? Ele se torna alcoólatra e maltrata e bate na mulher. Por quê? Porque ele está preso naquele espírito familiar. O filho, ele replica o comportamento do pai por impulso, por encantamento. É algo inconsciente. Faz e não sabe explicar por quê, como se aquilo o estivesse possuindo. Neste caso, ele pode estar debaixo de alguma maldição. Ele pode estar ali sofrendo, né, com os espíritos familiares. Que aqui, nesse caso, é o espírito quê? De alcoolismo e o espírito de violência. Agora vamos gravar aqui esses versículos, ó, lá em Gálatas. Capítulo 3, versículo 13. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Se vocês voltarem aí em Deuteronômio, capítulo 21 e 22, vai estar escrito isso também. Por meio de Cristo Jesus,
Os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Cristo, por nós, se fez maldito no madeiro. Então, ó, no versículo 14, deixa claro, nós somos os gentios, certo? Eu não sou judia, por exemplo. Eu não sou da descendência dos judeus. Mas eu fui adotada, porque eu aceitei Jesus. Então, eu fui adotada como filho, né? E em Gálatas, capítulo 3, no versículo 14, diz isso. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, né? Então, nós também temos o poder de escolha de ser abençoados ou de ser amaldiçoados. E no versículo 13 diz o quê? Que Cristo se fez maldito por nós. Então, na cruz, ele levou todas as maldições. Tudo ali Jesus levou na cruz. Então, por que acontece, por exemplo, o caso que eu coloquei aqui em cima? Por quê? Porque a cruz, ela não é automática, né? É necessário o quê? Você nascer de novo, você ser adotado como filho. É necessário você crer. Nada adianta se você não crer, se você não tiver fé. Você tem que confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então, gente, Jesus é a chave que liberta. Mas assim como na lei natural, para você tomar posse de uma herança, é necessário a formalização, certo? Para você passar do mesmo jeito que para você passar a ser co-herdeiro com Jesus, herdeiro de Deus, herdeiro do reino dos céus, é necessário também você formalizar, proferindo a palavra, dizendo: eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. E assim como também, para renunciar a uma herança que você não quer no mundo natural, é necessário você formalizar, no mundo espiritual também é necessário você orar, você tomar posse, você proferir que Jesus foi maldito no madeiro por nós e levou sobre si todas as maldições. Você proferir, você dizer que você não está mais sob nenhuma maldição hereditária, que você está liberto daquilo, né? A gente tem que crer, a gente tem que tomar posse da palavra de Deus. E ainda, né, a gente tem que ir mais adiante ainda, né? Mais profundo. Por quê? Porque existem cristãos, existem crentes que ainda estão escravos do pecado, né? Eles não têm vida abundante, eles não prosperam. Quando o cristão está desobedecendo a Deus, é porque ele está pecando, certo? Porque se você está em desobediência, é porque você não está obedecendo às leis, você está pecando, você está em pecado. Então, para que as bênçãos do Senhor nos alcance, é necessário a gente estar no caminho reto. É necessário a gente estar no caminho de obediência. Não tem muito segredo, foi isso que a gente viu até agora. É claro que também existem algumas situações que não estão debaixo de maldição hereditária, né? Às vezes a gente passa ali por um processo, por um período de deserto, porque Deus quer nos mostrar alguma coisa. Deus quer que a gente aprenda alguma coisa. Deus quer nos revelar alguma coisa, né, durante aquele processo. Então, tudo que a gente tem que fazer é orar e pedir para Deus nos revelar, né? A gente tem que aceitar Jesus, a gente tem que ter fé, a gente tem que crer e a gente tem que orar, ter um relacionamento com Deus, a gente tem que estudar a palavra para ser obediente a Deus, né? Porque como que você vai ser obediente se você não sabe o que você precisa obedecer? Você vai saber estudando a palavra de Deus, certo? E você tem que ter um relacionamento com Deus, que é a oração, é isso que a gente tem falado durante todos esses encontros, né? Porque através da oração, Deus vai te revelar. Você vai falando e vai falando que Deus vai te revelar, Ele vai te trazer uma palavra, Ele vai te trazer através de sonhos, Ele vai te revelar, o Espírito Santo, Ele vai te cutucar, Ele vai te incomodar, Ele vai dizer aí dentro da sua mente. E você precisa fazer para certa área da sua vida ser destravada, né? É em oração, é em comunhão com Deus que Ele nos revela certas coisas. E que se alguém estiver debaixo sobre alguma maldição hereditária, tem que crer. Né? Tem que crer, tem que ser obediente para você não atrair maldição, ainda deixar esse legado fútil, um mau legado para os seus filhos, né? E tem que declarar, declarando, com autoridade em nome de Jesus, que toda maldição se foi quebrada. Nós cremos, nós repreendemos todos os espíritos malignos em nome de Jesus. E a gente não pode esquecer que para você ter autoridade em nome de Jesus, você precisa estar sendo obediente, você precisa estar no caminho reto ali, certo? No processo de santificação, porque senão você não tem moral,
A gente já falou também sobre isso, né? Porque senão os demônios vão dar risada de você, porque você não tem autoridade. Porque ele sabe, né? Ele sabe ali se você tá pecando, se você tá em desobediência, ele dá risada de você, né? Ele é até capaz de dizer: quem é você para vir falar isso para mim, sendo que você tá pecando nisso? Ou seja, você perde a autoridade. Por isso que é tão importante, né? Você tá ali no caminho da santificação, você ter autoridade em Jesus Cristo, né? E dizer: não, eu estou sendo obediente sim. Aqui não tem brecha para Satanás entrar e atrapalhar a minha mente, a minha vida. A gente precisa ter consciência disso. Olha o que diz lá em Provérbios 28:13. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Então tem que o quê? Confessar e abandonar. Ah, mas eu não sei se eu tô fazendo é pecado. Você não sabe porque você não está se aprofundando na palavra de Deus. Se estivesse, você teria discernimento para entender que aquilo é pecado. E se mesmo assim a palavra de Deus não te convencer, porque naquela parte você não prestou muita atenção, o Espírito Santo te incomoda. Lembra que a gente tem que ter o coração circuncidado, tirar aquela pele grossa, né, para que a gente fique sensível, para que a gente entenda o que Deus quer de nós, para que a gente ouça, entenda ali o incomodar do Espírito Santo. Olha só o que diz aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 8. Por que eu tô lendo agora esses versículos do Novo Testamento? Porque a gente acabou de ver que Jesus se fez maldito por nós na cruz. Ele levou sobre si todas as maldições, certo? Então, tô trazendo alguns versículos pra gente refletir sobre isso. Ó, em 1 João, capítulo 1, versículo 8, se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Por quê? Porque, gente, ninguém vai se tornar santo, a gente vai no processo de santificação, certo? Mas ali, numa hora ou outra, por alguma ocasião, alguma circunstância, ali numa situação, você vai acabar pecando. E aí é permitir que o Espírito Santo te convença e você tem que se arrepender. Tem que se prostrar perante Deus e se arrepender, né? Tem que pedir perdão se for o caso para alguém, né? Você tem que mostrar ali que você tá tendo um coração arrependido. E se você hoje não tem, pede para Deus: Deus, tira essa capa aqui do meu coração, papai. Eu quero que o Senhor faça a circuncisão do meu coração. Retira essa película grossa para que eu possa ter sensibilidade, Senhor, de entender o pecado, né? Para que eu perceba que eu estou pecando, Senhor. E aí você vai cair em arrependimento, porque quando você vê que você está desagradando a Deus, você fica muito triste. E aí você vai pedir perdão. E é isso que Deus gosta, é de um coração quebrantado. Então, né, mas não tem jeito, uma hora ou outra eu vou pecar. Você vai pecar, porque Deus conhece a gente. Ele sonda os nossos corações, ele nos conhece desde lá do ventre da nossa mãe, ele sabe. E por isso que Deus escreve tudo isso aqui na Bíblia, né? Porque já sabia que provavelmente o povo ia cair em pecado, né? Mas tem que haver o arrependimento, porque Deus perdoa. Mas você tem que confessar e se arrepender. Quando você peca e você toma consciência de que o que você fez é pecado, e você confessa e você se arrepende, fechou a brecha. O inimigo não tem mais poder sobre você. Por exemplo, presta só atenção pra gente entender isso na prática. Tem um casal, certo? Os dois são casados. E aí a mulher trai o marido. Enquanto ela trai o marido, ela não tem moral para tomar certas atitudes, até mesmo porque o inimigo fica ali apontando para ela, né? Quem é você para querer chamar a atenção dos seus filhos em relação a isso se você peca? Satanás fica ali, ó, apontando, certo? Porque ela tá em pecado. A pessoa não tem nem mais moral para falar nada, para nem cobrar a obediência dos filhos, né? Às vezes cobrar a obediência dos filhos justamente nessa área, uma área que a pessoa está pecando. Ela fica escondida naquele pecado, ela fica escravo, preso naquele pecado. Entende? E o Satanás, ele quer justamente que a gente fique escravo ali, preso naquele pecado. Mas no dia que você tomar coragem, se essa mulher tomar coragem, se arrepender do pecado dela, abandonar o pecado, chegar no marido e falar: olha, eu pequei, tô completamente arrependida, tomei consciência de que aquilo não era bom, eu deixei a carne falar mais alto do que o meu espírito. Me desviei do caminho reto do Senhor, mas eu estou arrependido, eu peço perdão, né? Eu sei que você pode querer o divórcio, que você pode não me perdoar, mas eu estou fazendo o que é certo. Na hora, ela traz o pecado à luz. E Satanás não tem mais poder sobre ela.
entende? Ela pode sofrer a consequência daquele pecado. Talvez o marido não perdoe, talvez haja separação, né? Talvez as crianças não entendam por um momento, mas naquele momento, Satanás não tem mais poder sobre ela não tá mais escrava daquele pecado, ela abandonou o pecado e ela confessou, entende? Ela confessou perante o marido, perante os filhos, e ela também confessou perante a Deus. Então, o que é ligado aqui na terra é ligado nos céus, e o que é desligado na terra é desligado no céu. E agora a gente vai capítulo 29. Aí no versículo 5, vamos ler. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e no entanto suas roupas e sandálias não se gastaram, né, gente? Porque se a gente for pensar, imagina, eles andaram 40 anos pelo deserto. Eles não tinham ali fartura de roupa, de sapato, eles andaram, né? Usaram ali os pés, os calçados. E aqui diz, ó, que eles andaram 40 anos. Deus o conduziu eles, né? Que Deus os conduziu, mas que eles não tiveram roupas e nem sandálias rasgadas. Tudo ali durou. No versículo 6, vocês não comeram pão e nem beberam vinho ou bebida fermentada, mas receberam o alimento para que soubesse que ele é o Senhor, seu Deus, né? Então ali eles não receberam o que eles queriam, mas eles receberam o que era necessário para eles, né? E Deus proveu. Aí no versículo 9, portanto, obedeçam os termos dessa aliança para prosperarem em tudo que fizerem. Tá aqui a chave, tá aqui escrito. É para prosperar em tudo que fizer, você tem que obedecer. A decisão de obedecer é a chave para ser abençoado. Rebelião e idolatria trazem diversas consequências físicas, emocionais e financeiras. Isso é fato. Aí no capítulo 30, aí, a partir do versículo 11, fala da escolha entre a vida e a morte. Então, versículo 11. Este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês, nem está fora do seu alcance, né? É o que Deus está dizendo. Não é difícil aqui, o que eu estou pedindo para vocês, vocês conseguem fazer. Aí, no versículo 15. Agora ouçam. Hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Olha o poder da escolha. Pois hoje ordeno que amem o Senhor seu Deus e guardem seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão. E o Senhor seu Deus abençoará vocês e a terra que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Se contudo seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir, se foram levados a seguir e adorar a outros deuses, eu os advirto hoje de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa na terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Então, eles vão entrar na terra prometida, porque Deus prometeu isso desde lá de trás. E Deus é Deus, ele vai cumprir com o prometido. Mas ele está dizendo, se vocês não obedecerem, vocês vão entrar na terra prometida, porque é uma promessa minha aos seus antepassados, né? A Abraão, a Isaac, a Jacó. Mas vocês não terão vida boa nessa terra, né? Vocês têm que continuar obedecendo. Aí no versículo 19. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldição. Agora chamo os céus e a terra como testemunha da escolha que fizerem. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Ainda Deus está até dando a dica. Escolha a vida. Ele está dizendo ali qual a escolha que você tem que fazer. Aí no capítulo 31, o Josué ele vai se tornar líder, certo? Porque a gente já sabe que Moisés ele vai morrer antes de entrar na Terra Prometida. Então, nesse capítulo, Josué se torna líder de Israel. Aí no capítulo 32, ocorre a morte de Moisés. Aí no versículo 48, naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés, vá a Moabe, as montanhas do leste do rio, e suba ao Monte Nebo, do lado oposto de Jericó. Veja a terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas como sua propriedade. É a terra prometida onde eles, né, o povo vai entrar. Você morrerá ali no monte e será reunido aos seus antepassados, como Arão morreu no Monte Or e foi reunido aos seus antepassados. Lembra, né, que os dois desobedeceram a Deus e Deus falou que os dois não entrariam. Arão já morreu e agora é ele que vai se reunir aos seus antepassados. Versículo 51. Será assim porque vocês dois quebraram minha confiança diante dos israelitas nas águas de Meribá. Em Cádiz, no deserto de Zim, não honraram minha santidade para os israelitas. Aqui é Deus dizendo para Moisés. Aí no versículo 52. Por isso você verá a terra de longe, mas não entrará na terra que eu dou ao povo de Israel. Aí no capítulo 33, Moisés abençoou o povo, certo? Aí no 34, de fato, ele morre, né? E aí Josué já está assumindo a liderança. E aí
a gente depois vai entrar no próximo livro, que é o livro de Josué, né? Porque daí Moisés morreu e entra no livro de Josué. Muita gente fica em dúvida em relação ao corpo de Moisés, né? Porque ele morreu, mas ninguém achou o corpo dele, né? O corpo dele ninguém sabe quem escondeu, o que aconteceu. E muito provavelmente a gente crê que justamente não acharam o corpo de Moisés para que ele não fosse canonizado. O que é isso? É quando as pessoas querem fazer do corpo um deus, né? Sabe como os egípcios faziam? Aquelas múmias, né? Então, justamente para o pessoal não fazer isso, porque imagine tudo que Moisés fez. Ele foi um profeta de Deus ali, né? Imagine tudo que Moisés fez. O pessoal poderia querer idolatrar Moisés depois que ele morreu, entende? Então, justamente para isso não acontecer, né? Ninguém achou o corpo de Moisés, né? Mas aqui deixa claro que ele morreu. E provavelmente esses últimos capítulos aqui, versículos depois que ele morreu, foi Josué que escreveu. Assim a gente encerra o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Olha só, glória a Deus, hein?